Bom dia. Hoje o nosso tema é umidade e como ele pode fazer mal para a saúde da mulher, né? Como é que ele vai estar atuando na saúde da mulher. Então, primeiro, o que é essa umidade que a medicina chinesa fala, né? Essa umidade... Bom dia, Evandro. Quanto tempo? Essa umidade, ela é produzida pelo nosso corpo, né? A maior parte das vezes, todo o tempo, ela é produzida pelo nosso corpo, porém, ela é produzida em excesso, né? Ou o nosso corpo não está conseguindo lidar com essa umidade e tirar bom dia, Michele, e tirar a umidade que está sendo produzida. Como é que funciona? Eu preciso dessa umidade no meu corpo, Aline. Eu preciso dessa umidade no meu corpo. Porque eu preciso lubrificar minhas articulações, eu preciso que as minhas fáscias consigam deslizar uma sobre a outra, eu preciso que meus músculos funcionem, eu preciso que meus órgãos estejam hidratados, né? Eu preciso dessa umidade. Porém, essa umidade ela pode se tornar um perverso, como a gente chama na medicina chinesa, que é o quê? Ela começa a ser ruim, maléfica para o nosso organismo. Quando ela começa a ser ruim para o nosso organismo, o que isso significa? Ou eu estou produzindo demais umidade, ou os meus órgãos, os responsáveis, não estão conseguindo drenar o suficiente, né, essa umidade para fora do meu organismo, né, fazer o meu sistema urinário trabalhar como deveria e colocar para fora. Ou o canal da minha bexiga também, porque pode ser isso, o meridiano da minha bexiga, ele vai estar bloqueado, ou não está conseguindo, a energia pode estar parada nos órgãos que tem que trazer esse líquido até a bexiga, e a bexiga ela não consegue trabalhar como ela deveria, também pode ser isso, né? Então é preciso sempre uma avaliação de por que é que essa mulher tá com esse excesso de umidade ali, né? Se é perverso externo, por exemplo, como é que pode ser isso? Se é de fora. Então, de fora, eu posso ter uma umidade do ambiente, do trabalho dela, por exemplo, como mulheres que trabalham muito em cozinha, mulheres que trabalham muito em piscina, né? Ela pode ter sinais dessa umidade ali, desse excesso de umidade também. Eu posso ter alimentação, né? Então, mulheres que estão comendo, colocando para dentro alimentos que não são benéficos para ela e que produzem muita umidade, né? Também é muito comum, né? Então eu preciso dessa avaliação para poder eu saber o que é que eu vou tratar. Então, se eu vou tratar os rins, se eu vou tratar o estômago, se eu vou tratar baço, se eu vou tratar bexiga, né? Se eu vou fazer circular essa energia inteira, essa energia que está meio parada no meu organismo, sabe? Ela pode estar, essa umidade não está conseguindo se movimentar, né? Como deveria dentro do meu organismo. E aí também é um dos motivos que podem gerar esse excesso de umidade dentro do meu corpo, né? O que pode causar? Então, a primeira coisa que a gente pensa é edema. Então, a mulher tá inchada, né? Ela pode sentir edema nas articulações, que a gente chama às vezes de dor inchada. O que é essa dor inchada? É aquele movimento que a gente faz o movimento, muitas vezes a gente olha para nossa mão, para o nosso pé, para o nosso tornozelo, nosso joelho, que é muito comum, na coluna também, e não tá inchado, você olha e não tem inchado, só que quando você movimenta, parece que faz, sabe? E ela dá aquele movimento com mais dificuldade, né? Tem uma dificuldade em gerar esse movimento, em fazer esse movimento. E aí a gente chama de dor inchada. Pode ter um edema efetivo mesmo, né? Quando você, se não for visível,
quando você apalpa o corpo dela, a palma da mão, né? Fica a marca, a perna fica a marca. E daí ela pode ir desde esse, você só percebendo, fazendo a palpação, até ela ter edema real, né? No corpo dela, tá? Isso também pode acontecer muito. Que mais? O edema, né? Como eu já falei, a dor inchada, e aí os órgãos reprodutores, que eu vou te falar, a umidade adora órgãos reprodutores, adora, ela adora órgãos reprodutores. Então, o que acontece? Ela vai se acumulando ali. Então, ela pode se acumulando no entorno do útero, ela pode se acumulando no entorno do ovário, adora ovário, a umidade, né? Ela pode se acumulando na cavidade pélvica, ela pode se acumulando no ligamento sacro, útero sacro, né? Então, o que vai causar? Se for nesse ligamento no útero sacro, pode gerar dor, ciatalgia, né? Porque ele vai tensionar, a umidade vai tensionar esse ligamento, vai puxar a pelve dela para frente e vai gerar dor. Pode fazer o contrário também, tensionar e puxar esse útero para trás, e aí gerar dor pélvica, não dor lombar, né? Que aí ela vai sentir ali dor lombar, se ele puxar o sacro, dor no sacro, né? Dor lombar, dor no quadril. Ela pode fazer o contrário, puxar esse útero e gerar dor pélvica. Ela pode gerar, ir para dentro dos ovários e ter cistos no ovário, mioma no útero, né? Ela está misturada em todo aquele sistema reprodutor, está por volta do ovário ali, e aí não permite que o ovário trabalhe, e aí eu posso ter vários tipos de irregularidade menstrual, até a menorreia, né? O que mais? Aí pode ter infecção urinária também, né? Porque ela pode ir para essa bexiga, retenção urinária, a infecção urinária pode acontecer, né? Então, é bem importante que a gente olhe para essa mulher e avalie, né? Dentro daqueles sintomas, né? Como que a gente trata? A gente trata primeiro com a acupuntura. Eu preciso fazer o quê? Drenar, movimentar, né? Esse líquido. Se eu preciso movimentar, toda vez que eu falo em movimento, eu penso o quê? Em tonificação de Qi, né? Então, eu preciso tonificar esse Qi. Eu preciso fazer essa energia circular dentro do meu organismo. Se eu faço essa energia circular dentro do meu organismo, o que eu preciso? Movimentar a energia, eu preciso de Qi. Então, eu posso usar estômago 36, por exemplo. Eu posso usar baço pâncreas? Claro que eu posso. Posso usar baço pâncreas 3, por exemplo. E aí eu vou fazer esse movimento acontecer e já fortalecer baço, que é uma das funções que a gente quer, né? Uma das questões que a gente quer fazer movimentar é tonificar baço, porque muitas vezes, principalmente quando eu tenho dificuldade com baço, então o meu baço não está conseguindo resolver a umidade, porque eu vou me alimentar, né? Se eu não estiver colocando um exagero de alimentos que produzem muco, eu vou conseguir eliminar esse muco, esse excesso de umidade, porque meu corpo está trabalhando para isso, né? Se eu pratico exercícios físicos, se meu baço está ótimo, ele vai conseguir eliminar. Agora, se eu não pratico exercícios físicos, a estagnação é mais certa, né? É mais fácil eu falar, então ele não vai conseguir circular como deveria, né? Quer ver uma combinação que eu não falei até lá, quando eu falei o que pode acontecer, essa umidade vir para a mente, né? A umidade pode vir para a mente, e isso acontece o quê? Pensamentos repetitivos, pensamentos obsessivos, ciúmes, né? Aí até chegar numa coisa gravíssima, né? De poder gerar delírio, né? De poder gerar alucinação mesmo, né? Dependendo de como for e como for a biologia dela, né? Porque depende muito da biologia da mulher também. Não é assim, eu vou comer mais doce,
eu vou me alimentar de forma errada e colocar para dentro uma quantidade maior de alimentos que produzem muco, né? Ah, então ela vai ter isso. Não, cada biologia, né? Cada biologia e cada fase da vida também. Então, por exemplo, se a mulher tem uma tendência a ter um pensamento mais acelerado, a ser mais mental, a pensar demais, ela pode, numa idade que você também está fazendo muito, está gerando muito, tendo que pensar muito no seu futuro, pensar muito nas suas coisas, planejar muito, que é o que? Mais na juventude, eu posso acumular mais esse muco na cabeça e ela pode ter o quê? Uma síndrome da tensão menstrual mais grave, né? Com mais tristeza, mais pensamentos, mais obsessões, né? Aumentar muito, intensificar muito padrões que ela já tem. Isso também pode acontecer, né? Nessa questão aqui. Se eu tô numa fase já mais pensando na reprodução, né? Então dando uma atenção mais para aquela região, ou eu sou uma mulher que sempre tive cólicas menstruais, né? Eu sempre tive facilidade para ter aumento do muco, né? Uma candidíase, por exemplo, né? Vaginoses e vaginites, é isso que eu queria falar, a palavra que eu queria encontrar. Eu posso ir acumular ali. Se eu sempre tive cólica menstrual, eu posso trazer mais para lá. Se eu sempre tive tendência de aumento de peso, para onde vai primeiro essa umidade, né? Para aumentar o meu peso, para as minhas células de gordura, né? Então, isso vai fazer com que enche tudo, né? Então, depende muito da biologia, da fase que a mulher tá, se ela tá na perimenopausa, se ela tá numa fase, depende de como tá a vida dela. Então, é isso que a gente tem que olhar. Por isso que a avaliação é complexa. Não é só umidade é igual a X, entendeu? A dor nas articulações, umidade é igual a dor de cabeça, umidade é igual a cólica menstrual, não. Eu tenho várias questões que podem gerar ali, né? Então, quando eu vou tratar com a acupuntura, por exemplo, eu preciso pensar numa forma de circular essa umidade, de fazer resolver essa umidade. Eu preciso pensar nisso e eu preciso pensar também numa forma de tratar a origem daquilo. Então, não adianta eu ir e tratar, colocar baço pâncreas 6, baço pâncreas 9 e fazer drenar. Às vezes a gente consegue drenar na hora ali, né? É igual drenagem linfática mal feita. Na hora que você está fazendo ali, ela tá deitada na maca, você olha, o pé desincha, ela melhora. 10 minutos depois que ela estiver de pé, o pé tá inchado de novo, né? Não vai resolver. É a mesma coisa. Eu coloco para circular e aí eu não vou tonificar o ti que eu preciso. Eu não vou olhar para o coração para ver se eu preciso dar um estímulo para ele, para que ele bombeie melhor, né? Porque pode ser isso, né? O coração não tá conseguindo fazer, não tá colaborando na força dele de contração ali para poder cuidar desse excesso de líquido que eu tô mandando para ele, né? Então depende disso. Se eu não cuidar dessa bexiga, ou não cuidar do rim, ou não cuidar do baço, acabou, não vai resolver você drenar. Você pode drenar quando você quiser e não vai resolver, não vai ter o efeito que a gente quer que tenha, né? Então tem que olhar para a origem, olhar para o movimento dela, né? Qual é o padrão dessa mulher, a história dela, que conhecendo a história dela você consegue ter um pouco mais de ferramenta, né? Para você conseguir interpretar, de sinais, melhor dizendo, né? Você conhecendo vai ter um pouco mais de sinais para você conseguir interpretar o que pode estar acontecendo e aí tratar. Tem gente que soma, né? 2 mais 2 são 4. Às vezes 2 mais 2 são 4. Às vezes não dá, porque os dois eles estão meio assim, na hora que somou, misturou, dá um pouco menos. Na medicina chinesa, na nossa interpretação, acontece muito isso, né? Muito mesmo. Da gente ter essa soma que dá resultados diferentes,
do que na matemática, né? A coisa não é óbvia, tá bom? Não é uma coisa matemática, não tá acontecendo isso lá. É muito diferente. O que mais que a gente pode usar? A gente pode usar ervas brasileiras, né? Com o preço que estão as coisas, muitas vezes as pessoas têm uma tendência a até não ter dinheiro, né? Não ter grana para conseguir bancar, fazer acupuntura toda semana e ainda tomar erva chinesa, por exemplo. Erva chinesa é super caro, né? Super caro. E para algumas pessoas, né? E aí você fazer esse investimento todo mês somado a acupuntura, né? O pagamento da acupuntura, né? Mas aí tem gente que trabalha de formas diferentes, né? Isso depende muito. Enfim, as ervas brasileiras são um caminho maravilhoso para a gente conseguir ter um resultado bom, né, para essa mulher, e é bem mais em conta do que ser a erva chinesa. Bom, o que eu posso usar? Aí depende da origem de tudo também, né? Eu posso usar uva urse, posso usar folha de abacateiro, posso usar cavalinha, que é tão conhecido, posso usar, que mais? Quebra-pedra, cabelo de milho, tudo depende de como vai estar essa mulher, e como essa mulher, os motivos pelo qual ela tá ali, né? Quais são os motivos pelo qual ela tá com aquela situação? Qual é a história dela? Tem gente que a gente até duvida, né? Tem gente que a gente insiste em falar, não pode ser umidade. A mulher, ela tá lá magrinha, ela come bem, só que tem outras origens ali, como eu já falei, que podem estar acontecendo, né? Então tem que prestar muita atenção e confiar no que você está enxergando, confiar no que você está fazendo, tá? Dentro das fitoterapias chinesas, é isso aí, né? Vai depender muito. Então eu posso usar Xiao Shai Hu, posso usar Liu Wei, posso usar, deixa eu me lembrar, se for o baço, né? Wipi, por exemplo. Se eu tiver com deficiência de Qi, posso usar um Buzong ou um Bazen, dependendo de como tá essa deficiência de Qi dela, né? Se tiver uma deficiência de Yang do rim, por exemplo, que tá faltando movimento para ela conseguir fazer essa drenagem, movimento para conseguir fazer a limpeza do que tem ali dentro. Aí mais Yang do rim. Gifu, né? Se for mais Yin do rim, que não tá conseguindo trabalhar, filtrar, né? Aí o rim não tá conseguindo filtrar como deveria filtrar, Liu Wei, né? Ou então eu posso misturar esses dois, dependendo uma erva também que eu lembrei agora, chama cana do brejo. Cana do brejo também é muito bom, porque eu falei da deficiência do Yang do rim, cana do brejo ajuda também, né? Que também tem isso, você pode usar a medicina chinesa na erva chinesa, na erva brasileira, que é interessante, né? Para quem mora num lugar que consegue ter acesso, ou mesmo conhece as ervas, também pode comprar a erva separada da chinesa, que é mais, precisa de um conhecimento, mas eu não trabalho assim, né? Pouquíssimas ervas chinesas que vou trabalhar só com ela. A maior parte trabalho com fórmula mesmo, que é mais fácil o paciente encontrar isso tudo, né? E aí, uma parte muito importante e que sem ela a gente não consegue trabalhar, que é a parte de quem? Da mulher, né? Porque não adianta a gente querer fazer o nosso trabalho, a gente querer cuidar dessa mulher e ela não fazer parte dela, definitivamente, a parte dela, né, as orientações que você vai passar para casa, então, os cuidados que ela tem que ter no período menstrual, caso ela menstrue, os cuidados que ela tem que ter no ambiente dela, então, será que é do ambiente que está vindo aquela umidade, né, e aí eu vou olhar para saber como é que é o quarto, como é que é a proteção da cabeça, né, na cama, como é que é essa
se ela tem hábito de andar descalço, como é que é o piso da casa dela, como é que é o lugar onde ela vive, né? Porque às vezes ela vive em um lugar muito quente e aí tudo é quente, o chão não é frio, não teria problema, mas às vezes ela mora no sul e aí se tiver o piso frio é terrível, né? Como aqui em São Paulo também, mulheres que têm o piso é frio e hoje em dia também às vezes esse piso que não é frio, ele é um piso de madeira, que na verdade é aquela carpete de madeira, né, que não é piso de madeira mesmo, em cima de um piso de concreto. E esse piso de madeira, vem aqui desse lado, vem. Esse piso de madeira, a Mayla, esse piso de madeira, ele é muito fino, né? Ele vai absorver, ele vai passar aquele frio ali. Ele não protege assim, uma super proteção, entendeu? Do frio que vem do concreto. Então depende muito de muitas coisas. Agora, uma questão muito forte são os hábitos dela. O que ela come, né? Quais são os hábitos? Ela toma muito leite, ela não toma leite, né? Ela come muito frio, muita comida crua, né? Não come muita comida crua. Ela não toma leite, mas come muito queijo, né? Ela toma pouca água, ela não toma pouca água. Nunca é uma coisa só, sabe? Tem até uma campanha que o pessoal da oncologia, as nutricionistas da oncologia e alguns médicos também, isso eu sei por conta do meu tratamento, né, que eles estão fazendo, porque as pessoas colocam como é que fala? Elas fazem um terrorismo com um único alimento, né, como se, por exemplo, no nosso caso, o leite, né, que a gente fala muito do leite, eu mesmo falo muito do leite. Porém, não é só isso, se ela toma leite de uma maneira ok, né, sem o exagero, e ela pratica exercício físico, né? Ela tem uma alimentação equilibrada, provavelmente ela vai conseguir resolver, né, aquela situação toda. Ela não vai ficar com acúmulo demais, né? Então, nunca é um único alimento, gente. Não adianta ficar a gente pensando que é um único alimento, que o leite é o grande vilão da questão toda. É preciso avaliar essa mulher como um todo. É preciso a gente olhar para essa mulher como um todo. Não adianta a gente ficar achando que é uma única coisa e que vai resolver com um único tratamento e aí vai conseguir resolver a situação dela, né? É uma combinação. Tanto que na hora de você fazer as orientações, fazer a prescrição geral, né, dela, o que eu preciso olhar? Então é isso, então a professora falou que eu posso dar cavalinha, posso estimular a pâncreas 6 e 9 e posso aumentar o líquido dela. É assim? Não. Quantas vezes você vai atender essa mulher? Você vai atender com qual frequência? Né? É semanalmente? Não é semanalmente? Não tem acupuntura? Né? Não tem acupuntura? É só fitoterapia? Essa fitoterapia ela é misturada junto com um floral, por exemplo, porque um floral que podia ajudar muito aqui é o Crab Apple, porque ele ajuda a fazer essa limpeza, né? O floral no geral, por exemplo, olha uma questão, se na mente dela tá acumulando esse muco, né? Se o que tá fazendo o corpo dela não conseguir eliminar esse excesso é o coração, e aí tem ansiedade envolvida, o floral vai ser fundamental para a gente conseguir fortalecer esse coração, ele conseguir ter força suficiente para bater. Então, aí eu preciso entrar com o floral, mas aí é de acordo realmente, o único que teria uma relação mais clara seria perdi a cabeça, o Crab Apple, eu acabei de falar, né?
seria o Crab Apple. O restante depende muito do quadro dela, porque qualquer um, porque se começar a pensar aqui na mente, eu vou começar a acumular por conta de questões da minha mente, aí eu não sei, né? Entendeu? Eu não consigo saber o que está acontecendo ali, tá? Eu preciso eu preciso avaliar essa mulher e saber qual é o perfil dela. Então, ela vai estar tomando fitoterapia brasileira, vai estar tomando floral, vai estar se alimentando melhor. Então, cuidado para não exagerar também. Se ela está fazendo várias coisas, eu posso ir mais devagar e eu ter o poder mais ali na acupuntura, que dá um poder na nossa mão, né? Ah, ela não pode tomar fitochinesa porque aonde eu atendo é de uma classe social, pessoal econômica mais baixa, e aí o pessoal não tem, né? Eu faço uma acupuntura mais social, eles não tem como tomar fitoterapia chinesa. Maravilha, vou dar só a brasileira. Eu faço como? Como eu dou essa dosagem? Então, tudo isso é muito importante e depende de cada. Não adianta eu falar que você vai fazer isso, vai dar 3 xícaras 3 vezes por dia, ou 1 xícara 3 vezes por dia, ou 8 pílulas 3 vezes por dia. Não é assim. Tem gente que quando ouve e pensa que, então eu tenho que dar Leeway, e eu tenho que dar chá de cavalinha, e eu tenho que fazer acupuntura semanalmente, e aí tira completamente todo o leite e toda sei lá, salada crua que ela come, tira completamente todo, faz acupuntura 1 ou 2 vezes por semana, toma chá o mês inteiro, né? O mês inteiro, 3 xícaras por dia, que é a dose cheia. Eu tomo 8, se for de uma marca de pílulas, por exemplo, tomo 8 pílulas 3 vezes, faz tudo de uma vez. Calma, né? Calma. Tem que ter parcimônia, tem que avaliar o que você está fazendo, qual a frequência daquela mulher com você, o que ela tá. Cada mulher vai ter, cada história vai ter, né? Mesmo casos extremamente diferentes, às vezes a frequência dela com você é diferente, às vezes a realidade emocional, financeira dela é diferente. Às vezes ela pode pagar tudo, se der tudo cheio, fazer acupuntura 3 vezes por semana, né? Eu nem atendo 3 vezes por semana, pra mim não dá essa. Eu faço tudo que ela pode pagar, só que ela não é comprometida, entendeu? Ela come o que não deve comer, ela toma atitude que não deve tomar, ela compra todos os fitoterápicos que a gente orientou, mas não toma, né? Você faz o floral, dá o floral para ela na hora. A aluna que faz comigo o curso, por exemplo, aprende, né? Também a fazer o floral e a ter o floral, manipular o floral, entregar o floral para ela na hora ali, né? E ela sai de lá com o floral para não ter problema de não tomar. O que ela faz? Não toma. Depois de um mês, pergunta assim, seu floral deve ter acabado, né? A gente tem que fazer outro. Aí ela fala, não, tá na metade. Você fala, meu pai eterno, não tá tomando floral, né? Então, depende de cada história, e conforme você vai conhecendo essa paciente, às vezes, no momento da avaliação, você faz uma orientação, conforme você vai conhecendo, você vai percebendo que aquela orientação não tá valendo muito, porque ela não tá fazendo como ela deveria fazer, né, em casa. E não é porque ela não quer, né? É o perfil dela. Isso também é uma coisa importante de ser falada, sabe? Às vezes não é ela que não quer, entendeu? Eu já presenciei conversas de terapeutas assim, de que se você não tiver comprometida, então eu não quero, né? Então não dá para você. Tem paciente, eu escutei até um turista dizer, eu dou alta pro paciente, para a mulher, porque, olha, ou vai fazer, senão o meu resultado não dá trabalho, o meu trabalho não dá resultado, e aí vai dizer que é o meu trabalho, e não é porque você não está fazendo. Eu não faço isso, né? O meu trabalho
eu penso que é estar ali do lado dela. E às vezes tem mulheres que ela faz parte do processo, às vezes ela só veio para você para ela aprender que ela precisa ter como eu posso falar? Ela precisa ter uma rotina, ela precisa cuidar dela, ela precisa vir na acupuntura no dia certo, na hora certa, tomar a fitoterapia na hora certa, tomar o floral na hora certa, ela precisa se olhar, ela precisa fazer atividade física, ela precisa tomar mais água, né? Ela precisa comer o queijinho dela, mas o iogurte dela, né? Ela precisa fazer isso para ela poder ter o que ela quer, né? Que seja aliviar a dor, que seja engravidar. Então, é importante, muito importante. Esse é o nosso papel diante do meu olhar, né? Não encontrar alguém que vai confirmar o quanto eu sou boa, né? Encontrar alguém que vai trazer para mim os resultados que eu quero. Quem sabe para eu poder postar no Instagram, né? Eu conheço o nome de alguns médicos de reprodução humana, por exemplo. Que se a mulher não tiver muita chance, se ele na primeira avaliação ele entender que a mulher não tem muita chance, ele não se dedica, ele não dá muita atenção, ele caminha de uma maneira para que ela não fique ali, porque ele quer ter a taxa dele de resolução muito boa, né? Tem gente que gosta muito de postar os resultados, então ela quer postar os resultados e os resultados têm que ser bons. Se a mulher não colabora, vai demorar muito, sabe? Não vai dar para colocar aquela fotinha. Então, não é minha forma de trabalhar, né? O que eu acredito. Eu acho que a gente tem que estar do lado dela e tudo tem seu tempo. E eu encerro aqui, né? A nossa conversa de hoje. Agradeço muito a presença de quem ficou até aqui e quero pedir que vocês curtam para mim, né? Porque isso me ajuda, primeiro, a saber que eu tô acertando, né? Que eu acerto nos temas. Isso mostra pro Instagram que vocês gostaram. Então vai mostrar mais coisas de mim para vocês e vai chegar esse material aonde precisa chegar, em pessoas que precisam chegar, né? E no YouTube também, ele vai pro YouTube depois. Então, se vocês puderem, quando ver do YouTube, poder curtir, comentar, né? Isso ajuda muito, né? Para eu continuar com o meu trabalho, viu? Um grande beijo. Até a semana que vem. Tchau.